Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar nessa casa. Obrigado pelo convite. Eu agradeço tanto a equipe da casa, a equipe encarnada, a equipe espiritual, que abre essa oportunidade para a gente poder trazer um pouquinho, às vezes, daquilo que a gente estudou, daquilo que às vezes é o nosso interesse no estudo da doutrina espírita, né? E aqui agradeço já a vocês, né? O tempo que vocês estão tendo aqui, a paciência de estar conosco aqui, né, dividindo o tempo. Quando a gente pensou nesse tema, os sinais de evolução espiritual na natureza, escutei o meu filho, Pedro, de 7 anos, falar assim: papai, você sabia que a libélula tem visão 360 graus? Aí eu respondi para ele: os espíritos superiores também. Ele ficou me olhando, E aquilo ficou na cabeça dele e ficou na minha. Pensei, mas será que a gente não pode pensar em algum estudo, alguma coisa dessa forma? E aí a gente foi pensando, e aí veio o convite da Cleusa, que casou bem certinho da gente poder trabalhar esse tema, né? Então pode parecer uma coisa complicada esse nome, mas vocês vão ver que é uma coisa bem, bem tranquila que a gente vai passar aqui com vocês, tá? Então o que a gente vai falar sobre hoje, né? Nós vamos falar basicamente dos pilares da doutrina espírita, que é evolução. Vamos falar, então, sobre a evolução espiritual, os sinais na natureza, né, dessa evolução espiritual e no futuro. Eu vou fazer vocês sentirem saudade do futuro, porque nós vamos falar de coisas maravilhosas que a doutrina espírita vem nos ensinar e que os espíritos superiores, aqueles que nos orientam, aqueles que orientam essa casa, já estão fazendo há muito tempo e aguardando a nossa deliberação. Bom, vamos então para o tema evolução espiritual. A doutrina espírita vem trazer para nós essa tríade: Deus, Espírito e Matéria. Deus enquanto Criador, Espírito nós como filhos, e todo o resto que existe é matéria. Essa mesa, essa cadeira, as paredes dessa casa, o nosso corpo, o ar, é tudo derivado do famoso fluido cósmico universal, que nós, espíritos, utilizamos para evoluir. O Criador, né, o disponibiliza, como diz André Luiz, o hausto do Criador, e nós utilizamos dele para evoluir por longo tempo. Existe uma outra tríade importante que nós temos que nos balizar também para falar desse tema, que é ciência, filosofia e religião. Ciência para que a gente entenda os fenômenos, filosofia que nos dê um caminho, e a religião, mas não a religião de cátedra, não a religião de um sacerdócio, mas uma religião no sentido de religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Na Revista Espírita, Kardec é perguntado para ele: a doutrina espírita é uma religião? E uma comunicação ele fala: não. E mais para frente ele vai dizer: mas é ou não é? E aí lá para baixo ele vai explicar religião no sentido de religiosidade, que é o que muitas das outras religiões que a gente conhece já fazem, que é a prática da caridade, a prática do bem. É nesse sentido que a doutrina espírita se baliza nesse pilar. E religião, vejam que ele baliza os outros dois, porque a ciência sem religião ela é má. A filosofia sem a religião, a religiosidade, ela também pode nos encaminhar para caminhos escuros. Então, a religiosidade baliza, o Evangelho do Cristo baliza qualquer coisa que nós temos na doutrina espírita. Engraçado que eu vejo muitas das pessoas falando de mediunidade, do livre-arbítrio, mas o ponto alto da doutrina espírita, sem dúvida, é o Cristo. É Jesus. Sem ele, não se ergueria nenhum templo espírita no mundo. Então, na nossa evolução espiritual, o véu do egoísmo. Deus, a sua lei divina, ela está em todo lugar. Só que, às vezes, nós centramos muito em nós mesmos, na nossa própria visão egoísta do mundo. O meu a fazer, aquilo que eu quero que o outro faça. Não perguntando, às vezes, para o outro o que ele gostaria que a gente fizesse. Então, o egoísmo, muitas vezes, trava o nosso pensar e o nosso olhar apenas em um lugar, naquilo que eu quero. Sendo que o mundo todo, na natureza,
existem ensinamentos que nós podemos absorver. Então, é a nossa falta de atenção ao nosso redor que muitas vezes não faz identificar isso. E como que os filósofos, então, da antiguidade sabiam de tudo isso? Eles observavam a natureza. Naquela época não tinha o Zap. Naquela época não tinha o Insta. Então, eles tinham tempo. Tinham tempo para poder olhar, observar as coisas e tirar lições daquilo. Por isso que os filósofos foram os filósofos que hoje nós conhecemos. A natureza como espelho. A natureza é o reflexo da bondade e da sabedoria divina. Muitos dos pontos do nosso dia a dia estão ali. E o nosso objetivo hoje é treinar um pouquinho mais esse olhar. Esse olhar para a natureza que nos traz tantos ensinamentos, né? Esse, então, é o nosso convite para hoje. Então, como vocês veem aqui, a gente vai tratar um pouquinho da criação, do reino mineral, vegetal, o animal, hominal, e aqui, nos dois últimos, eu separei o reino espiritual e o reino divino. Só para ter uma separação aqui para a gente poder entender, depois você vai entender depois o porquê. A criação. Quando eu estava dando aula na mocidade, esse era o tema que mais vinha dos jovens. Mas como que eu fui criado? Quando eu fui criado? Eu falava, meu filho, não sei. Nem os espíritos superiores sabem. Vocês querem ver? Pergunta 78 do Livro dos Espíritos. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta. Deus existe de toda a eternidade. Incontestável, verdade. Quanto, porém, ao modo por que ele nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado sem parar. Que Deus cria sem parar. E por que Deus cria sem parar? Porque ele quer, ué. Não deixa o homem criar. Ele cria como ele quiser. Então, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. São os espíritos superiores da equipe de Jesus que estão respondendo isso, através das médiuns de Kardec. É aí que está o mistério. Né? Gente, para saber a resposta dessa pergunta, eu acho que é mais fácil a gente emagrecer do que você achar a resposta para essa pergunta. Aliás, seguinte, se você perguntar para algum espírito galhofeiro, ele vai responder. Não só o dia do teu nascimento espiritual, como o dia da tua morte espiritual. Porque se você perguntar para uma pedra, ela vai responder. Quando Kardec diz, né? Faça qualquer pergunta e os espíritos responderão. Agora eu quero fazer um exercício rápido com vocês aqui. A gente colocou aqui esse triângulo com um quadradinho preto no meio. Vamos simbolizar ele por um momento, por uma forma didática, que esse é o espírito que brotou de Deus. Um de nós que nasceu. Tá? E aqui nós vamos traçar rapidamente o caminho da evolução espiritual. Não se preocupe muito com isso. Isso aqui vai estar no vídeo depois. Vocês param depois lá e depois vê certinho. Tá? Só vou passar rapidamente. Mas... deixa eu abrir aqui. É assim que tudo serve. Que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, até o anjo. Que também começou como átomo. Quer dizer que o anjo que está lá na frente, esses espíritos superiores passaram por esses outros reinos, por esses outros caminhos aos quais nós estamos passando hoje. E aí, a parte amarelinha vai ser como se fosse o elemento espiritual. E a partezinha preta vai ser o elemento material. E olha o que vai estar lá no Livro dos Espíritos. A matéria é o liame, é o laço que escraviza o espírito. É um instrumento que ele usa, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, a matéria nos prende, mas, ao mesmo tempo, nós exercemos a nossa vontade sobre ela. É assim que nós vivemos hoje. Então, o que acontece? Sendo aquele quadradinho, aquele triângulo quadradinho preto, ele, então, pulou para o mundo mineral. Vejam o jeito que ele pula. Ele pula com o elemento material completo, ele está dentro do elemento material. Ou seja, a parte, a nossa
de luz, ela está ali no mineral. O mineral são as rochas. Agora prestem atenção. Está vendo que está nascendo, está brotando ali devagarinho uma coluninha? Essa é a evolução do mineral ao longo das eras. Então, o mineral ele vai evoluir até o máximo que ele precisar. E aí, a espiritualidade superior vai dizer, opa, está na hora de se pular para o próximo reino. O que vai acontecer? Ele passou por todo o reino mineral, ele vai voltar agora para o mundo, para o começo do mundo vegetal. Passando por esse reino vegetal, está vendo que está construindo uma outra coluninha ali do outro lado, ele vai evoluindo também. A rocha é sustentação. É você aprender, é como se o princípio inteligente ele aprendesse a ter sustentação própria, a estar ali num corpo. No reino vegetal, você já começa a sentir, começa a crescer, o desabrochar, a semente. Então, o princípio inteligente ele vai estagiando nesses ambientes e aprendendo coisas. Então, ele evoluiu até o máximo do reino vegetal. Ele vai para onde? Reino animal. Percebam que agora a parte de cima vai crescendo. E no reino animal ele já começa a ter o quê? Instinto. O princípio inteligente começa a ter instinto. E ele vai desenvolvendo isso, inclusive até uma certa inteligência, mas não contínua. Fragmentária ainda, mas existente. E depois desse mundo? É feita a virada de chave, em que o homem evolui, no animal ele evolui até o máximo do mundo animal, e aí ele começa no reino hominal. Aqui nós ganhamos a razão. E aqui vejo como o desenho muda um pouquinho. Que a nossa parte espiritual, ela saiu do quadradinho preto, da base preta, e já começou a ficar um pouquinho maior dentro dela. E ao longo do tempo, percebam, ela vai subindo até ficar no topo. Esse aqui é o nosso máximo enquanto homens, enquanto humanidade. O que acontece mais? Daqui para frente, no próximo reino, a gente não reencarna mais. Aqui é o momento em que a gente não precisa mais reencarnar, como nas histórias de Bezerra de Menezes ele traz, em que Maria pediu o auxílio dele, e ele queria ainda voltar para a Terra, reencarnar para ajudar muita gente. E ela falou assim, não. Você não reencarna mais. Agora você vem trabalhar comigo. E assim Bezerra continua trabalhando até hoje. Pode ver que a linha vai ficando cada vez mais fininha agora. O que quer dizer isso? Dominando a matéria, sutilizando o perispírito. Até que chega naquele barradinho de matéria. E para onde vamos finalmente? No reino divino. E para frente. Vejam que agora o desenho amarelo, ele vai tomando toda a parte da matéria e termina como um triângulo amarelo e o interno branquinho. Por quê? Porque ele dominou toda a matéria. Dominou todas as sensações. Essa última linha é a linha dos Cristos. Olha o nosso caminho, gente. Eu fiz esse estudo com base no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, volume 1. Sabe aquele livrinho, Momentos de Sabedoria? É do Carlos Torres Pastorino, que, por incrível que pareça, foi editado e impresso por uma livraria católica naquela época. A força dos espíritos, ela vem de todos os lugares, mesmo na própria religião em si, né? Então, aquele em cima, ele começou como um princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, que Kardec vai colocar, para depois virar o espírito com E maiúsculo. Gente, essa aqui é uma classificação que Kardec dá. Tem outros reinos hoje? Tem o Lufung, o Monera e outros que são estudados na biologia. Podemos tirar exemplos desses reinos? Com certeza. Mas aqui a gente seguiu a parte doutrinária para ficar também didático para nós entendermos. Tá? Então, esse é o caminho. Não se preocupem com isso. Deixa eu ver com o próximo aqui. Eu quero passar um videozinho rápido para vocês, que é a sequência de Fibonacci. A natureza em números. Sequência de Fibonacci é sempre o número mais o anterior a ele. Então, ele vai somando, ele vai formando uma escala.
O 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8, e assim vai. Então, ele vai formando ângulos e também quadrantes. Não é um copinho de menino, mas... Não tem problema. Já fui mulher em outras vidas. Você não precisa ir para chegar, só mandar que eu li. Então, esses números eles vão formando ângulos, vão formando formas, né? E na natureza, a gente vai ver o resultado daqui, ó, que esses números é como se fosse a assinatura de Deus à natureza. O número que vai dando, o número áureo, né, da sequência de Fibonacci, que vai dando característica às formas da natureza. E essa forma não está somente aqui nessa concha. Nosso formato, nosso ouvido também é muito parecido. Existem outras regiões do nosso corpo que também se utilizam da sequência de Fibonacci, né? Aqui ele está mostrando a concha. Agora ele vai para a parte dos ângulos, em que ele vai separar, vocês vão ver ali. Ele vai fazer um bando de conta, que eu não sei fazer esse bando de conta, mas eu acho bonito. E aí ele vai traçar o ângulo de 137,5 graus, que aí ele se repetindo, vocês vão ver, ele vai formando pontos que vai formando também outras formas. Olha que interessante. Figuras conhecidas, nada diferente do que a gente conhece. Mas olha isso. Um girassol. E tanto não só a parte interna do girassol, mas como fora dele, também tem essa sequência numérica. Então, a partir ainda desse número, eles começam a fazer aqui nesse vídeo, pegando desses pontos e fazendo outras ligações. Ele vai formando essas formas aqui. E aí, a bendita libélula da qual meu filho falou. E surgiu a ideia de fazer esse estudo. Então, no olhar da libélula, ela também tem essa visão 360 graus. Bom, gente. Quais são, então, os sinais da natureza que nós vamos encontrar aqui dos reinos? Vulcões. A gente não para pensar neles. Eles parecem só algo assim como destruição. Mas os vulcões, eles detêm o poder do equilíbrio planetário. Os vulcões mexem com os 4 elementos, com a terra, com o fogo, a terra, a água e o ar. Ou seja, lava, magma, vapor e gases. A lava pode atingir até 1.200 graus Celsius. Lá dentro do vulcão, 2.000 graus. Então, se você está sentindo o friozinho de Curitiba, que graças a Deus hoje não está, a hora que você sentir, vai para perto do vulcão, que você vai ficar bem quentinho lá. O Brasil não tem vulcões ativos hoje, né? Mas tudo é possível. E com o que está relacionado isso? Esse equilíbrio planetário com os espíritos superiores? Domínio sobre os elementos da natureza. Os espíritos superiores eles já detêm esse domínio da natureza. Eles são responsáveis pelo progresso, pelas linhas evolucionais de populações e mundos. Então, os vulcões reciclam a crosta terrestre, liberando energia interna, renovando os solos e modificando a superfície do planeta. E, assim como os vulcões, eles atuam no equilíbrio planetário, os espíritos superiores agem sobre o fluido cósmico, conduzindo a fenômenos de transformação e evolução. Onde que está isso? No Evangelho. E eles, chegando a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. Esta passagem é Jesus acalma a tempestade. Jesus, naquele momento, demonstra para os apóstolos que a falta de fé nos conduz a problemas ainda maiores.
O problema da falta de fé é tão grande que ele não nos ajuda a enxergar um caminho, muitas vezes. A falta de fé, muitas vezes, nos faz nos esbarrar entre uma dualidade, uma polarização, como essa é uma palavra muito usada hoje, da qual ou eu vou para o lado da razão, ou eu vou para o lado da emoção. Meu Deus, o que eu faço na minha vida? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado lá o dever. O dever. Quando eu tenho que pensar em razão e emoção, tira esses dois de cena e pensa no dever. Qual é o meu dever perante a vida? Qual é o meu dever perante o próximo? Na situação mais escabrosa que hoje estou encontrando. Maior delas. Você pode citar várias onde você não precisa levantar a mão, não precisa falar. Mas, na situação mais difícil que nós temos hoje, qual é o meu dever perante isso? Fugir? Escamotear? Mentir mais uma vez? Então, a fé no futuro, a fé no Cristo, nos dá essa visão clara daquilo que a vida está me pedindo. O que a vida me pede hoje? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E o que eu devo fazer em relação a isso? O dever. O dever em relação. Onde está a sua fé? Vejam que, pegando o exemplo do vulcão, o fogo pode simbolizar a nossa raiva, que nós ficamos vermelhos de raiva, né? A água, o frio, o gelo, quando eu passo pelas pessoas e não olho para a cara delas, mesmo elas conhecendo. Quando o ar, por exemplo, estamos caminhando pela rua, não olhamos as dificuldades dos outros, nós estamos em outros lugares. E a rocha, a dureza dos nossos corações. Emmanuel vai dizer por Chico Xavier, nós só separamos por conta da dureza dos nossos corações. Só por isso. Se as nossas dificuldades, as nossas imperfeições forem maiores que o amor que nós sentimos um pelo outro, aí sim nós separaremos. Por isso que o amor deve prevalecer acima daquilo tudo. E que eu não preciso espelhar aquilo que eu quero em alguém. Isso é projeção. Mas aceitar a pessoa do jeito que ela é e eu me aceitar como eu sou. Onde está isso na doutrina espírita? Eu trouxe o livro na capa do francês aqui porque é chique, né, falar francês. Então eu só trago essa capa. 540 do Livro dos Espíritos. Os espíritos exercem ação sobre os fenômenos da natureza? Operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio? Ou pode ser um simples impulso? Ou um irrefletido impulso, né, instintivo? Primeiramente, esses espíritos executam. Mais tarde, quando suas inteligências houverem alcançado um desenvolvimento, elas ordenarão e dirigirão coisas do mundo material. Depois poderão dirigi-las do mundo moral. É uma evolução. Então, a gente começa manipulando esses movimentos aqui da Terra física, passado por eles, nós vamos também para o mundo moral. Capítulo 9, Ação dos Espíritos sobre a Natureza. Chico Xavier e as formigas. Vocês sabem que o Chico gostava muito de animais, né? Muito, muito de animais. Certa feita, ele estava olhando para o canteiro e ele via aquelas formigas carregadeiras levando tudo aquilo que estava ali naquela horta. 1, 2, 3 dias, até que o Chico cansou e foi lá fazer o quê? Conversar com as formigas. No jeito do Chico, né? Aquele carinho. Olha, minhas amigas, vocês estão faltando com a caridade. Vocês precisam estar mais atentas. Todo esse material aqui que a gente recolhe, está plantado, a gente leva para as famílias que estão carentes. Então não dá para vocês ficarem aqui. Mas eu quero propor uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aquele campo que é logo do lado aqui da nossa plantação? Vocês podem ir para lá tranquilamente, que ninguém vai atrapalhar vocês. Mas agora, se vocês continuarem, não vou ser eu, mas outras pessoas vão trazer veneno. E aí a coisa vai ficar complicada para vocês. Pasmem. No outro dia, cadê a formiga? Praticamente 99% se deslocaram para o outro campo. E aí uma pessoa chegou. Olha, Chico, tem uma formiga na plantação. Ele falou, essa é subversiva. Mas a vida vai dar conta dela. Então, a gente consegue olhar para a natureza e perceber isso. E o Chico era o Chico, né? A gente vai falar disso, vai falar mais sobre ele. Mas agora a gente caminha, né? Quando está falando de plantação, agora a gente vai para o reino vegetal.
Bambu, clássico bambu, né? O bambu não é uma árvore, por incrível que pareça, ele é um capim gigante, né? Essa planta cresce rapidamente. Ela pode crescer até 10 centímetros ou a 1 metro por dia, né? Conforme a espécie. É uma das plantas que mais leva tempo para florir. E por que eu coloquei ali floração gregária? Mas que termo que é esse, floração gregária? O que está relacionado com os espíritos isso? Espíritos superiores. Presença em múltiplos lugares. Os espíritos superiores têm essa capacidade de estar em vários lugares através do seu pensamento. E o que acontece com os bambus nessa floração gregária é o seguinte: as espécies de bambu chegam a um determinado momento da sua vida, elas florescem. Só que a mesma espécie floresce ao mesmo tempo em lugares diferentes do planeta. Tá na China, tá na Itália, tá lá não sei aonde, não se sabe o porquê, mas parece que dá um estalo, começa a florescer a mesma espécie de bambu ao mesmo tempo. A mesma espécie. E isso ainda é um mistério para a ciência, eles não conseguiram descobrir. Aí inventam teorias, né? Tinha um bambu mãe, que daí o vento levou para lá, levou para cá e tal, daí eles conseguem crescer ao mesmo tempo. Mas são teorias, né? Então isso ainda é aquilo que a gente um dia vai descobrir, mas não agora. Então, nessa vida, se você já viu uma florada de bambu, você já está bem. Porque o bambu, conforme a espécie dele, ele vai florir sempre de 30 em 30 anos, 50 em 50, 100 em 100. E que Deus abençoe vocês que vejam várias floradas de bambu aí, né? Aqui na nossa região, a gente tem o bambu chamado taquara, né? Quem que nunca ouviu falar do bambu taquara? Já ouviram falar da pessoa que tem a voz de taquara rachada? Aquela voz fininha, tal. É quando esses bambus eles se cruzam e fala que eles são bem agudinhos. Os índios Guarani, eles vão falar que eles contam as idades deles por taquara. Uma taquara para eles representa 30 anos. Né? Eu tenho uma taquara. Não parece, mas eu tenho uma, tá, pessoal? A minha avó, ela, quando ela chegou no 75, ela tem 75. 76, 77. Vó, a gente não lembrava que deve estar no 75. No outro ano, 75. No 75, ela queria desencarnar com 75. Ela falou 75 até o final. E a gente, lógico, a gente sabia, tal, mas a gente achava engraçado o jeito dela. Algumas espécies de bambu florescem simultaneamente após décadas, mesmo se plantadas em países distantes. O pensamento dos espíritos superiores irradia-se como a luz de uma lâmpada, iluminando tudo ao redor simultaneamente. Onde está isso no Evangelho? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles, Jesus. Vocês imaginem o Brasil espírita, casa espírita, os espíritas em casa, todo mundo fazendo Evangelho no lar na mesma hora. Jesus vai estar numa casa só, gente? Vai mandar seus emissários para uma casa só? O seu pensamento, o pensamento crístico, ele irradia pelo planeta inteiro. Evolução máxima do pensamento, máxima não, mas muito avançada, em que ele consegue atingir não só a esfera planetária, mas inclusive outras esferas. Né? Nós temos em germes, né? Tudo aquilo que Deus faz. Se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, nós também temos, né, essa possibilidade. Então, o Cristo consegue, tem esse poder. E ele está sempre conosco. No livro dos médiuns, o espírito que é evocado ao mesmo tempo em muitos lugares pode responder simultaneamente às perguntas que lhe fazem? Sim, se for um espírito elevado. Evoquei o mesmo espírito nessa casa espírita e em outra. O espírito vai atender às suas reuniões? Vai. E quando que ele vai escolher? O pensamento do espírito é como uma estrela que irradia a sua claridade no horizonte e pode ser vista de todos os pontos. Quanto mais puro é o espírito, mais o seu pensamento irradia e se difunde com a luz. E ele vai escolher a evocação mais séria. Se ele tiver uma evocação que está mais séria e o outro lá estão brincando, ele vai escolher ficar nessa. Porque eles não perdem tempo, né? Professor Eurípides Barçanufo. Certa feita, o professor Eurípides estava dando aula e ele fala para os alunos assim: olha, eu vou ficar quietinho aqui na minha mesa, eu vou fazer um parto
e eu já volto. Os alunos já sabiam. Eurípides sentava na sua mesa, abaixava a cabeça, parecendo o que o Chico faz, abaixadinho e tal. E o espírito dele se deslocava até os locais. O fenômeno da ubiquidade. E ele vai lá e faz um parto de uma senhora lá em Sacramento, atrás da igreja do Rosário. E ele se materializa naquela casa, vai lá, faz o parto, olha só, que menina forte e bonita, né? E vai embora. Eurípides retorna em espírito para a escola, para a sala. E aí Eurípides levanta assim e fala para os alunos: eu quero que vocês, com o máximo respeito agora, fiquem de pé, porque vai chegar aqui o marido da mulher que teve o parto. Então ele vai chegar todo esbaforido, vocês, né, fiquem quietinhos que eu vou conversar com ele. Não deu um minuto, pá, bate a porta. Seu Eurípides, eles chamavam assim Eurípides. Seu Eurípides, minha esposa está precisando fazer o parto, ela está muito necessitada, o senhor precisa ir lá. Ele, calma, meu amigo. Eu já fui lá, voltei há 5 minutos, ela já está bem. Não, seu Eurípides, você não está entendendo, o senhor precisa ir lá. Não, mas eu já fui lá. Mas, seu Eurípides, eu estava vindo aqui, não encontrei o senhor. Como que o senhor foi para lá? E Eurípides fala, mas eu encontrei o senhor. Mas se o senhor quiser, a gente pode ir lá. Eurípides teve que ir a pé, não agora em espírito, acompanhando esse senhor, e chegou na casa. E aí, a hora que ele chega no quarto, a esposa fala, ô, senhor Eurípides, por que o senhor voltou? Está tudo muito bem aqui, não precisava o senhor ter voltado, não? E Eurípides só fala, Deus abençoe, e volta para a escola. Então, gente, o poder verdadeiro do universo é o amor, não é o dinheiro. Deus só dá o verdadeiro poder aos seus filhos quando eles já amam mais. Imagine você, um espírito inferior, com o poder da ubiquidade. Quanto mal não faria? Mas, estando o espírito já na fase evoluída, já consegue aumentar num raio muito maior o seu poder de ação. Apresento para vocês o gato do Fred Mercury. Gente, na doutrina espírita não tem metempsicose. Né? Quem te reencarna como bicho, aquela história toda. Não tem isso. Mas eu não consigo dormir com isso aqui, olhando para esse gato. E o pior, esse gato é tão evoluído que ele tem 2 bigodes. O do Fred Mercury e o dele. Vibriças, bigode do gato. Por quê? Os bigodes não são apenas pelos, são órgãos sensoriais altamente especializados. Cada vibriça conecta com terminações nervosas dentro do gato. Então, ele tem isso também nas patas dianteiras, tem aqui do lado. E os bigodes, vocês podem medir agora o gato de vocês, tá? A largura dos bigodes é a mesma largura do corpo do gato. Por isso que ele pode dar aquele pulo e entrar por lugares que a gente nem imagina. Então, ele já sabe isso tudo. Agora, o Filomeno aqui está com um bigode tão grande. Vamos cortar o bigode do gato? Vamos cortar. Você vai... Aí pode ser que você reencarne como bicho mesmo. Brincadeira. Mas o gato, ele tem esses bigodes exatamente para dar o equilíbrio, sustentação e, inclusive, sensação tridimensional do ambiente para caçar. Tá? Que relação que tem isso com os espíritos superiores? Não é porque o gato canta bem porque é do Fred Mercury. Não, é por causa do bigode mesmo. Captação de vibrações sutis. Os espíritos superiores captam muito mais do que nós imaginamos. Permitem, então, os bigodes, né? Permitem esses animais sentir objetos e movimentos, captar informações sobre o ambiente, auxiliar na orientação e equilíbrio. Os espíritos superiores, devido à sua evolução, captam as intenções, os pensamentos, os sentimentos que são invisíveis ao olhar humano. Por isso, gente, que quando a gente chegar do outro lado, não começa assim, eu desencarnei, eu trabalhei numa casa espírita, eu li toda a codificação. Não passa vergonha. Não passa essa vergonha. Porque os espíritos vão olhar para você, eles vão falar o seguinte, deixa eu olhar teu WhatsApp. Qual o primeiro grupo que eles vão? Grupo da família. Grupo da família. Grupo dos homens. Nem assim vai. Então, eles não precisam nem só apenas olhar o nosso perispírito, eles têm acesso ao nosso WhatsApp já.
A gente já deu a dica para eles. Evangelho. E não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo, o Cristo, sabia o que havia no homem. Jesus, de quilômetros, já sentia o perispírito de todos. Já sentia as vibrações daquele. Chico Xavier, quando estava psicografando, quando alguém chegava perto da casa que ele psicografava, é como se o perispírito dele lesse a pessoa inteira. Por isso que ele sabia o nome da pessoa. É questão perispiritual. O perispírito tem essa característica de se estender, tem essa elasticidade, então ele consegue chegar. O Cristo fazia vários sinais. Quando o Cristo perguntava, o que queres que eu faça? Ele já sabia o que a pessoa queria. Mas às vezes nós temos que perguntar. Às vezes nós temos que fazer a prece para treinar nossa prece. Porque as pessoas falam assim, mas se Deus já sabe o que vai acontecer, por que eu tenho que fazer prece? Para treinar o nosso pedir. Porque tem cada coisa que a gente pede para Deus que se ele desse, a gente estava lascado. A gente ficava mais tempo parado. Fonte Viva, de Chico. Essa mensagem de Emmanuel vai trazer um aspecto. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as suas mãos. São 109 exemplos do Cristo. Chico já veio o gato. Vamos lá, a história sobre o gato. Chico estava caminhando sobre a rua. Quando ele vê, de repente, um passarinho, esses canarinhos que a gente vê por aqui, e de repente vem um gato e nhoque naquele passarinho. Mas o gato não comia o passarinho. Ele triturava o passarinho na frente do Chico. E o Chico ficou, meu Deus, que gato é esse? O sentimento dele adoeceu. O Chico ficou 3 dias sem comer, por conta daquela cena que ele viu. E ficou remoendo aquilo. A pessoa que cuidava no Chico, já na uma idade mais adiantada dele, falou, Chico, para com isso. Eu vou fazer uma sopa para você, vou fazer aquela galinhada que você gosta, aquela canja, e você vai comer, você vai melhorar. Tá bom. Ofereceu, o Chico deu a primeira colherada, 3 dias, né, gente? Então, e o Chico foi. Primeiro prato, segundo prato, terceiro. Quando ele estava levantando para o quarto, chega quem? Emmanuel, o seu mentor espiritual. Tá gostoso, Chico? Tá gostoso esse prato? Tá muito gostoso, senhor. Aqui ela fez para mim com muito carinho, né? O de sempre, então tá muito gostoso. Entendi. E me diz uma coisa, você ficou triste com aquele gato, né? Pois é, eu fiquei triste, porque aquela cena me marcou muito. E Emmanuel vai falar assim para ele, qual que é a tua diferença entre o gato e você agora? Emmanuel puxava o Chico porque ele sabia que o Chico conseguia ir cada vez mais para frente. Mas qual que é a lição disso? Não podemos nos igualar a eles. Nós já passamos do nível animal, estamos seguindo adiante. O nosso tempo de agora tem que ser aproveitado enquanto humanidade. Embora o passado animal ainda esteja muito próximo aqui nas nossas costas e o futuro dos espíritos superiores esteja mais lá na frente, nós não podemos olhar para trás, como a estátua de sal, lá no Antigo Testamento, a mulher de Ló, em que estava caindo tudo, a dica era, corre e vai para frente, mas ela não. Ela olha para trás e vira uma estátua de sal, simbolizando que ela, olhando para trás, gostaria de ficar no passado. Próximo. Nós, humanos. Qual que é a característica? Sublimação moral. Nós, seres humanos, temos um corpo maravilhoso. O cérebro, o coração, a circulação, tudo isso é maravilhoso. Nós sabemos o quanto a máquina do nosso corpo ela é maravilhosa. Mas, alcançamos já a verdadeira humanidade? Nós somos humanos, mas já somos verdadeiramente humanos? Para isso, eu vou usar um outro símbolo. Vou usar o símbolo da flor de lótus. A flor de lótus, em várias religiões, ela é muito usada no budismo, no hinduísmo, como um símbolo de evolução. Percebam a flor de lótus. A base é a pedra, a matéria mais densa. As raízes dela estão no lodo, o pé no charco.
Com o seu caule, ela atravessa a água, que também é uma matéria mais densa, alcança o ar, que é uma matéria mais sutil, e com a sua flor e seus botões aponta para o céu. Mas ainda há uma distância longa da flor para o céu. Esse é o nosso símbolo de evolução. Estamos ainda com o pé na terra e com a cabeça lá no céu. Todos nós queremos evoluir, alcançar a verdadeira humanidade. A flor de lótus nasce no lodo, em águas turvas, mas floresce bela acima da superfície, voltando suas sementes para o céu. Isso simboliza a capacidade dos espíritos superiores que têm de continuarem puros, uma vez que alcançaram, mesmo entrando e saindo das sucessivas e difíceis experiências da vida. Isso é uma virtude maravilhosa. Vocês imaginem poderem ir em uma festa de família e não sair brigado com ninguém. Não fazer nenhum comentário de ninguém. É você entrar puro e sair puro. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, mas vai lá, o cunhado. Nossa, né? Resistência moral, fortaleza. Entrar e sair sem se sujar. É isso. É isso. Olha essa frase de Paulo, que é maravilhosa. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse ainda continuo fazendo. Trocando em miúdos, é assim: eu ainda não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, infelizmente eu ainda faço. Mas é um processo evolutivo. A gente vai vencendo isso aos pouquinhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo foi uma espírita de Uberaba, em que ela passou por uma situação muito interessante, sabe? Ela era de família católica, como muitos de nós. Depois se tornaram espíritas. Beleza. Determinada vez, no seu aniversário, ela recebe das suas amigas, que souberam que ela tinha virado espírita, recebe delas uma caixa, uma louça portuguesa. Nossa, uma louça portuguesa nessa caixa. A hora que ela abre, cheia de esterco de animais. A louça, mas cheia de esterco. Para vocês verem como a gente tem jeito. Essa história é para falar isso. Ela pegou esse esterco, levou para o seu jardim. Ela tinha recém-plantado rosas ali. O que aconteceu? Ela plantou as rosas e adubou com esse esterco. Um ano depois, eis que ela colhe essas flores e manda para as amigas que mandaram o esterco para elas. Eu vou ler o bilhete porque eu não sei falar melhor. Agradeço com seu gesto e sua homenagem do ano passado. Com eles, adubei a terra que se abriu em rosas, com as quais, sensibilizada, hoje lhe posso agradecer a bondade. Meus amigos, hoje nós tentamos fazer o bem, mas já teve muita gente boa que fez muita coisa maravilhosa no mundo. Nós temos que nos espelhar com essas pessoas e não revidar com o mal, revidar com o amor e com o bem, se é que isso é um revide. Né? Ela encontrou Eurípides Barçanufo, foi curada por ele, foi médium de Eurípides Barçanufo e também de Bezerra de Menezes. Uma trabalhadora excelente. Vale a pena conhecer a história dela. Eu estou olhando para o relógio porque tem bastante coisa ainda. Eu vou até correr um pouquinho mais. As estrelas orientaram e iluminaram os caminhos. São os guias espirituais das coletividades. Não é? As estrelas estão no céu, a sua luz atravessa a escuridão e chega até nós. Esses são os verdadeiros comandantes da nossa evolução. O espírito superior é como uma estrela que brilha no céu, é um farol que ilumina a distância, e sua luz atravessa a escuridão sem jamais se apagar. A capacidade de manter o amor aceso, firme, independente da situação do dia a dia. Onde que está no Evangelho? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Sermão do Monte. O sol, na simbologia do Evangelho. A lua da igreja, que não soube levar o Evangelho. E as estrelas são os trabalhadores de Jesus, que na primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo,
vai falar dos trabalhadores, as estrelas que cairão do céu. São esses espíritos que vieram, através da doutrina espírita, iluminar a tantos de nós os nossos caminhos. No Céu e Inferno, ele vai falar aqui das grandes missões dos espíritos, né, em que eles comandam, né, muitas dessas atividades que hoje a gente não entende. Transição planetária, está todo mundo trabalhando. Você acha que tem espírito que não está trabalhando na transição? Só nós que não estamos trabalhando. Raul Teixeira, todo mundo conhece, ou pelo menos conhece bastante dele, né? Ele estava indo para os Estados Unidos, pegou o voo. A comissária de bordo perguntou para ele: você quer comer alguma coisa no voo longo? Não, eu quero só um cobertor para dormir. Então o Raul pega o cobertor, se veste, né? Se esquenta e faz o voo inteiro. Quando chega lá, o Raul não desce. Raul Teixeira não desce do avião. E aí foram ver o Raul, ele já estava com AVC há várias horas no voo. Então, ele entra como se fosse num transe e vê o seu mentor, Camilo Castelo Branco. E ele pergunta para o Camilo: Camilo, eu vou morrer? O Camilo vai embora. Vê se isso é hora de ir embora e sem responder nada. Volta. Quem? A mãe do Raul, que também tinha desencarnado de AVC. Ele já estava levantando a mão, né? Me leva, tô indo, né? Mas, nesse momento, aparece quem? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Raul pergunta para ele: doutor Bezerra, eu vou morrer agora? Doutor Bezerra fala assim: não, meu filho, não é ainda a tua hora. Pois bem, pegam o Raul, levam para o hospital. O médico que atendeu ele faz a prescrição e sai da sala. Quando, de repente, na sala, entra o espírito maravilhoso de José Grosso. Esse que foi um nordestino, que, caminhando com Lampião, andava à frente do grupo para avisar as cidades de que Lampião ia chegar. Foi morto por Lampião, mas foi um grande trabalhador do bem. A pessoa de bem. Ele olha para o Raul Teixeira, assim, a boca do Raul estava aqui em cima, do AVC. Ele olha para o Raul e fala: mas você tá feio, hein? Aí ele passa a mão no rosto do Raul e a boca volta ao lugar. A hora que o médico volta para a sala, ele olha o Raul e ele quase tem um AVC. Porque ele saiu da sala e a boca estava lá em cima. E como que está aqui agora? Né? Foi tratado em Nova York, voltou, né, com a sua dificuldade extrema. E uma outra conversa depois que ele teve com Camilo, ele perguntou: mas Camilo, não era minha hora, então? O Camilo falou: Raul, eu não poderia te dizer isso. Não poderia dizer aquilo. Sabe por quê? Porque quem foi o fiador da tua encarnação aqui na Terra foi o Dr. Bezerra de Menezes. Ele não é só o fiador da tua encarnação, mas o de muitos trabalhadores no movimento espírita. E às vezes a gente fica triste, acabrunhado com outro trabalhador da casa. Por que ele fez isso? E aqui, tal. Meu Deus! Se a gente soubesse quem foi o fiador da nossa encarnação, a gente não sairia nunca mais da casa espírita. Isso é para dizer que os espíritos superiores, eles olham para nós, na nossa condição no mundo espiritual, quando todo mundo dizia assim: esse não tem jeito, esse aí não presta para nada, deixa ele aí. Um espírito dessa altura, como o Dr. Bezerra, vai olhar: não, deixa ele comigo. Eu vou dar trabalho para ele e vou nortear os caminhos dele. E a gente está aí no movimento espírita, reclamando de trabalhador da casa, às vezes. Um trabalhador uma vez chegou para mim e falou: quando eu estava acabrunhado com o trabalhador, ele falou, me puxou lá para frente do portão e falou o seguinte: ô Rodrigo, vou te dizer uma coisa. O trabalhador que bate melhor da cabeça, não sei, uma pessoa mais certa, ela baba no pé. A dizer assim: todos nós estamos a caminho. Todos nós estamos a caminho. Então, esse trabalho serve também para que nós possamos nos harmonizar internamente, nos harmonizando com o outro que trabalha conosco. E aqui o sol, ele vai tratar do Cristo, o brilho que cega, né? Comunhão indescritível com o Criador é que o que os Cristos têm
conexão direta, médiuns de Deus. A sua luz alcança tudo. Assim como o sol que brilha, o amor do Cristo é silencioso, paciente e constante, iluminando mesmo os que ainda não o reconhecem. Né? E aí tem aqui a frase de Paulo, Saulo, que se converte em Paulo, né? Naquele encontro com Jesus. E Jesus se mostra no Tabor, na transfiguração, toda a beleza de um Cristo. Né? Lá, aquele momento foi o momento mais iluminado de Jesus na Terra. Então, na Gênesis, que ele vai explicar a transfiguração. Pedro e o leproso. Assim como essa casa, a casa do caminho também era muito simples, mas não faltava amor. Certa feita, chegou um leproso na porta da casa do caminho. E Pedro abre a porta e olha. Nossa, né? E aquele que é leproso tinha um criado. E o criado trouxe ele, porque ele não queria que o amo ficasse ao léu. E aí Pedro olha para ele e fala: o que você quer? Pode cuidar do meu amo? Ele tá mal, a gente não consegue mais cuidar dele. Pedro reconheceu um dos acusadores de Jesus, agora com lepra, batendo na porta da casa do caminho. Você não vai entrar aqui. Foi você que acusou meu mestre. Você matou meu mestre. Pá! Bate a porta e vai para dentro. Quem aparece lá dentro? O Cristo. Pedro fala: Senhor, que bênção o Senhor aqui. Ele tinha recusado a pessoa lá e estava pedindo Deus para Jesus aqui agora. Cristo fala: quem está na porta? Senhor, aquele que está ali na porta é um leproso que acusou você. Mas Pedro, traga ele para dentro. Ele vai viver alguns meses e depois vai desencarnar. Deixa ele viver aqui com você. Pois eu quero que ele morra. As falas de Pedro muitas vezes são as nossas. Eu quero que ele morra. Pedro, ele viverá. Ele vai viver. Fique tranquilo. Como assim ele vai viver? Eu não quero mais saber desse cara aqui. Traga ele aqui, coloca ele na tua cama e cuida dele. Porque, Pedro, qual é a maior bênção da vida do que uma alma culpada se recuperar e viver no futuro? Ele viverá. Ele viverá. E vai resgatar tudo aquilo. Esse é o Cristo. Então, gente, o nosso caminho é um caminho para a luz, em que a gente vai caminhando através dos reinos, vai entendendo um pouquinho de cada coisa, até chegar lá na frente, a sermos um Cristo. O Cristo é o maior sinal de evolução na natureza. Ele é o maior de todos. A sua luz, o seu amor simbolizam tudo aquilo que a gente pode alcançar e fazer pelos outros e por nós mesmos. E aí os quadradinhos da onde a gente saiu para onde a gente chegou, os triângulos, né? E para terminar aqui a nossa fala, eu quero só ler uma última mensagem aqui de Emmanuel, que ele vai estar lá no livro Pão Nosso. E aqui eu faço esse encerramento da fala nessa frase aqui: e não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Fiquemos com a imagem do Cristo, que também olha para o alto. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Sigamos essa luz. Novamente, eu agradeço a essa casa, a oportunidade, a paciência de vocês em me receberem aqui,
sabendo que para mim foi uma alegria fazer todo esse estudo, trazer isso para vocês. No dia de hoje, em que o Papa é escolhido, Leão XIV, que ele seja abençoado, que ele possa fazer o melhor para aqueles que estão no catolicismo, porque são nossos irmãos também. Não importa aquilo que eles professam, mas que a nossa religiosidade fale mais alto do que às vezes os nossos preceitos. Que o amor ultrapasse tudo isso, né? Nesse final de semana, Dia das Mães. Mães encarnadas ou desencarnadas, que recebam a nossa prece, o nosso agradecimento. Se tua mãe está encarnada, vai e abrace ela. Diga a ela o quanto você ama e peça desculpas por quanto você fez. Se sua mãe está desencarnada, volve o teu coração com as mesmas palavras e pede a bênção do Senhor de um dia poder reencontrá-la num sonho ou em algum momento. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias e até uma próxima. Eu passo a palavra novamente para a Cleusa. Obrigado. Bem, o que dizer depois dessa palestra, né? Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada mesmo. A nossa casa está de braços abertos para você, assim que você puder e quiser, tá bom? Muito obrigada. E a todos os que estiveram aqui também, o nosso muito obrigada, que possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, que possamos levar essa luz do nosso Senhor Jesus conosco e que essa luz possa iluminar os nossos lares, o coração dos nossos queridos que estão em casa. Que possamos ter uma boa noite de repouso, que possamos retornar na próxima semana aqui em paz e segurança. Muito obrigado aos encarnados que vieram e aos desencarnados também. Vamos, então, encerrar a nossa palestra de hoje com a oração do Pai Nosso, que será cantada pela Kátia e pelo... Muito obrigada, gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos